aí, pessoal, muito bom dia. A gente está de volta com o nosso Coragem para Dizer e hoje a gente tem um tema muito importante que a gente vai aprofundar. Por isso, eu quero começar perguntando, e aí, você tem coragem para enxergar uma situação violenta e intervir? Você, homem, tem coragem de perceber a agressão a uma mulher promovida por um colega, por alguém que você conhece e denunciar? Você, mulher, tem coragem de sair de um relacionamento violento? Para falar sobre esse tema, já que a gente vive uma verdadeira epidemia hoje, eu tenho uma convidada muito especial, mas eu quero primeiro deixar meu abraço a você que nos acompanha pela TVBE de Joinville, pela TVBE de Itajaí também, a TV Mocinha de Balneário Camboriú, a TVBC que transmite o nosso podcast para todo o Brasil, o YouTube, e agora o Peterson estava me dizendo que a gente vai estar no Spotify também. Esse podcast está ficando muito chique, amiga. Então, a todos vocês, meu grande abraço, e eu venho aqui apresentar a vocês uma mulher que desde o primeiro dia que eu a conheci, ela tocou o meu coração. E de verdade, assim, eu sinto, toda vez que eu abraço e beijo a Regina, que a gente se encontra, o meu dia fica mais florido, mais feliz. Já estou ficando arrepiada, eu e esses arrepios, que eu não sei por que isso acontece comigo. Mas ela realmente é uma mulher fantástica, que tem uma doçura, ela tem um amor tão potente, assim, e ela, no meu ponto de vista, é uma das mulheres que mais pode falar sobre esse caso, não pela violência que ela viveu, pelo caso dela, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas pelo envolvimento dela, pelo tanto que ela estudou e a vida dela que se tornou uma obsessão pela proteção das mulheres. A minha convidada de hoje é a bela Regina, a Regina Santos da Silva, que ela preside o CMBA, Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação, que tem sede em Penha, né, Rê? Isso. E a Regina, na verdade, eu quero começar por aí, né? Tu és uma sobrevivente, amiga da violência doméstica. E é um tema que a gente, tantas e tantas vezes a gente já se viu e a gente trabalha juntos nessa causa, e a gente pouco fala sobre nós, né? Mas eu recentemente soube que tu, quando sofreu a tua última violência do teu ex-marido, tu ficou 28 dias em coma, tu quase morreu. Foi isso, amiga? Foi verdade. Eu, em primeiro lugar, né, olá a todos os ouvintes e a você, Paulinha. Hoje eu só vim mesmo, eu até falei para você, por ser você, a Paulinha, né, e nossas mulheres te admira muito e também pela luta que você tem em questão à violência doméstica. Te acompanha ali pelo Insta, nossas mulheres também. E a gente precisa de mudanças, né? E é através de vocês, deputados, que a gente sabe que são formuladas as leis. Mas falando um pouquinho de mim, eu fiquei sabendo que eu estive 28 dias em coma, não tem muitos anos não. Porque eu falei para minha filha, eu falei, Cássia, a mãe de vez em quando muda, vai tenta lembrar alguma coisa, esquece-se aquilo e tal. Ela falou, mãe, a avó, todo mundo pediu para que eu não contasse. Na época eu tinha 7 anos, eu tinha que ir todos os dias lá no hospital para conversar com a senhora, para a senhora poder voltar. Falei, como assim? Ela falou, a senhora ficou 28 dias em coma. Então deve ter uns 4 ou 5 anos. Depois que eu vim para Santa Catarina que eu fiquei sabendo. Nossa. Eu me lembro da situação que ocorreu, né? Mas eu sou uma mulher que passou pela situação de violência. Porque nós mulheres, nós não somos vítimas de violência. A gente passa por uma situação de violência. A partir do momento que você encerra esse ciclo, você não é mais. E isso eu falo todos os dias quando atendo nossas mulheres. Para quê? Para que elas possam se reerguer e possam voltar a ser aquela mulher, né, que ela era antes. E graças a Deus, dependendo da situação, muitos casos a gente sabe, né, quando essa mulher tem a questão da agressão psicológica, que acaba tendo que usar ansiolíticos, entre estado de luto,
é uma dificuldade muito grande. Porque começa aí, né, Regina? Assim, vamos lá. Eu também tive uma experiência muito dolorosa, tu sabes, mas assim, nunca começa, ninguém, primeiro que assim, esses homens, eu falo isso, esses homens violentos, eles são também extremamente sedutores. E quando tu começa com um relacionamento, é difícil o cara nos primeiros dias, quando você ainda não tem vínculo emocional, ele botar as asinhas de fora, né? Vai um tempinho. E assim, e começa com uma palavra, com uma crítica, começa na violência psicológica que a gente não observa, né? E eu quero tocar num ponto muito importante. Muitas e muitas mulheres hoje, nesse exato momento, elas sofrem violência psicológica no seu relacionamento, mas como o homem tem um mínimo de consciência e não evolui para porrada, ela continua sendo subjugada e tendo a sua autoestima comprometida no dia a dia. Como enxergar esse limite? Qual é o limite, Regina? Bom, eu e você passamos pela situação de violência. Muitas vezes eu sabia que eu estava passando, mas a gente faz de conta que não está passando, porque quando a gente conhece esse autor, né, a gente não fala agressora, nós falamos autor da violência, ele faz de tudo para que a gente se apaixone, né? Então, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que sempre está ali, tenta nos afastar dos nossos familiares e amigos, mas não de uma forma ríspida, mas sim fazendo com que a gente... Ele ocupa o nosso tempo de forma que não dá para ir na casa da mãe, não sobra tempo para visitar um irmão, ele vai ocupando tudo que está no nosso entorno. E dizendo também que é para a gente tomar cuidado com os familiares, com os amigos, e aí que ele tem inveja da gente. Critica os amigos. E aí a gente vai se sentindo protegida, mas aí a gente não acorda, né? Muitas mulheres não sabem o que é o patriarcado, que é o controle da mente e do corpo. Isso daí já vem da questão do machismo do autor, né? E aí a gente confunde também a questão do cuidado, dos ciúmes, que se confunde com o controle, e aí a gente se sente protegida, e aí acaba se acostumando e se apaixona, né? Isso, geralmente, eu faço escuta de mulheres todos os dias, e é tudo do mesmo igual, jeito. É tudo igual, gente. Não Só tem muda nem de casa. Não tem nem. E outra coisa que chama atenção, né? Tu estava me contando que o teu ex-marido era um homem respeitado, um engenheiro, tinha uma profissão bacana. Boa parte desses agressores são homens que a sociedade os reconhece como bons homens, como bons pais, como provedores. E é muito difícil, assim, a mulher se contrapor a isso, né? Porque ela, no fim, é muito difícil. A gente se sente, eu não sei explicar, mas tu se sente dependente psicologicamente, assim, tu não consegue, tu acha que tu não vai conseguir viver, a pessoa vai, ao longo do tempo, entrando na tua mente de um jeito que tu passa a crer que tu não vai conseguir viver. E vamos lá, né? Nenhuma de nós... Nem homem, nem mulher, na real. Assim, ninguém casa querendo separar, né? Começa por aí. Mas para a mulher ainda é mais emblemático isso. Principalmente quando ela tem um filho. Ela pensa, pô, eu casei, eu tive um filho, pô, eu vou me separar. Como é que eu vou botar outro homem dentro da minha casa com outro filho? Ou, eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Como é que eu vou recomeçar minha vida? Ninguém vai me querer. Eu não posso. Eu tenho que ficar com esse aqui mesmo. E aí questões religiosas que também, de uma certa forma... acabam empurrando. A mulher, na verdade, quando ela sofre violência, ela não consegue, ela vai buscando subterfúgios, ela vai buscando pretextos para ela mesma, para justificar a permanência dela nessa relação. E, ao meu ver, assim, sempre tem que ter uma gota final que transborda o copo. Uma ação específica, ou uma violência que passa do ponto, ou a violência que o cara ele não se controla e acaba batendo na mulher publicamente, ou agredindo ela publicamente, né? Ou isso vem à tona de alguma maneira, ou uma amiga, um amigo, um irmão, um parente muito próximo, arranca ela desse lugar. Geralmente é isso, né, Ou quando Regina? atinge suas crianças também, né?
quando as crianças começam a estar naquele ambiente, muitas chegam para mim, Regina, eu só tomei uma atitude porque é, ele atingiu meus filhos. Senão ela ia continuar na violência física, né? Então, assim, é uma situação bem constrangedora para essa mulher. Mas uma coisa que a gente vê nas nossas mulheres também é que ela acaba mudando de função. Ela acaba sendo também a mãe desse autor, porque ela também quer tentar recuperar esse homem. Por isso que ela acaba caindo no ciclo da violência, que é a primeira tensão, depois vem a explosão e a lua de mel, na qual ele, olha, meu amor, eu vou procurar ajuda, eu vou melhorar. E essa mulher, ela confia no que esse homem fala. E aí vai continuando isso por muitos, muitos anos. Só que no ciclo da violência, Paulinha, tem o fundo. Eu falo que eu não considero um ciclo, eu vejo que é um espiral, vai funilando, né? Vai se fechando. Para aquela mulher, ela tem pouco tempo, porque o ciclo ele começa. Eu lembro da minha situação, que era, começou de um ano. Um ano eu ficava otimamente bem, ele maravilhosamente, chegava com presentes e tudo. Ocorria a violência física. Às vezes eu estava deitada, ele me beliscava, né? Eu estou até revivendo, porque são coisas que eu nem lembrava mais. Ele me beliscava, e aí eu ficava quieta, porque às vezes minhas filhas estavam dormindo comigo, porque às vezes eles não chegavam no horário certo em casa após o trabalho. Tinha aquela situação também dele chegar, quebrava a casa toda, morava num apartamento em São Vicente, próximo à praia, ali na Biquinha, e eu ficava com vergonha dos vizinhos, eles perguntavam o que, que foi aquilo ali, falava, não, o apartamento está em obra, eu sempre inventava uma desculpa, e eu não tinha coragem de falar, principalmente para minha mãe, que eles iam lá, como que tá as coisas? Tá otimamente. Então, para a sociedade, que é o que você fala, ele era uma ótima pessoa, né? No trabalho dele, ele cumpria o horário normal, mas após sair do trabalho, ele passava em algum barzinho, enchia a cara, quando ele chegava em casa. A bebida para muitos homens é um gatilho, né, Regina? É um gatilho. Mas, tanto que ele só tinha essa situação quando realmente ele estava alcoolizado. Ele se usava da bebida. E eu, na época, eu ficava até com dó, porque depois ele se arrependia, porque quando criança, ele teve uma questão de o pai ter deixado a mãe, então ele tinha aqueles traumas dele, né? E foi aonde eu ficava com dó, achava que ele Aí ia no se dia recuperar. seguinte, meu amor, eu te amo, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Sim. Presente caro muitas vezes, Sim. viagem, né? É isso. Aí foi se funilando, foi de um ano, depois foi para 6 meses. A frequência, tu diz, né? Aí depois foi para uma semana, até chegar à tentativa de feminicídio. Naquela época, em 1990, eu tinha 23 anos, né? Eu tinha um futuro promissor, eu era atleta, eu jogava handebol pelo Santos, né? Então eu tinha um futuro brilhante. E eu fui trabalhar porque eu comecei a passar por violência, tanto que não era para me ter feito farmácia, era para me ter feito educação física, porque era algo que desde os meus 9 anos eu comecei a jogar, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que mudar de profissão porque eu precisava cuidar das minhas crianças, porque uma mulher que passa pela violência doméstica não é a mulher do assistencialismo, porque é a mulher que trabalha, ela é mãe, ela é uma mulher que quer ir para frente, é uma mulher que compra um produto, passa numa loja, vê algo bonito dentro da sua casa. Esse autor, ele chega em casa, ele quebra, porque algo que ela gosta, que é uma agressão patrimonial, né? Então, isso ocorreu muito comigo, de geladeira, fogão em casa, era sempre trocado, porque quando ele chegava com as loucuras dele, para poder me assustar, para não me agredir, ele quebrava tudo que tinha dentro de casa. Então, assim, era uma situação assim que eu ia segurando,
E, e assim, interessante, é uma coisa que está até mexendo com o meu emocional, porque eu não sou de falar, né? Eu estou revivendo coisas de há mais de 30 anos. No outro dia, eu tinha que ir trabalhar. Eu tinha que trabalhar e eu tinha que chegar na farmácia como tivesse tudo normal. Eu trabalhava numa rede de farmácia chamada Drogaria Iporanga, em Santos. E aí eu chegava normal, tinha que atender as pessoas normalmente. E aí o que me chamava atenção também, porque chegavam mulheres acompanhadas pelo esposo com hematomas, e eles iam lá comprar iurodoide para poder tirar aqueles hematomas. A gente olhava para a mulher e Sabia que era isso? sabia e não podia fazer nada. Hoje tem um sinal vermelho, né? Que eu falei, gente, até que fizeram para as farmácias, porque nós víamos e não poderia, e a gente não podia falar nada, né? Então, tinha toda essa situação. E eu sabia que quando eu saísse da farmácia, eu saía às 20 horas, quando eu chegasse em casa, eu não sabia o que, que ia acontecer. Então, era coisas imprevisíveis. Então, eu já voltava com medo. Eu passava na creche, pegava minhas filhas e elas conviviam ali naquele ciclo, né? A minha caçula, às vezes ela não estava, então ela apoiava muito o pai, amava o pai plenamente, porque ela não sabia, né? Então, assim, eu até falo quando vê uma mulher que fala, nossa, o pai para ele é o super-herói. Eu falei, gente, não cometa esse erro de não falar para o seu filho o que aconteceu. A gente quer poupar os filhos de enxergar esse tipo de circunstância, mas às vezes a gente também não ajuda. De todo modo, minha amiga, quero te dizer que tu foi falando da tua história e eu me lembrando também de algumas questões. E é importante, né, eu acho, falar sobre esse assunto, esse tema, para que as outras mulheres saibam que a história é igual para mim, para ti e para todas nós. Mas essa é uma pergunta recorrente. O agressor, esse homem que se coloca nessa situação, tu acha que tem o que ser feito para curar essa alma também, Regina? Olha, a Univale ela faz muita pesquisa ali dentro do CMBA com nossas mulheres sobre a questão das tentativas de feminicídio. E quando eu vim aqui para Santa Catarina, em 2015, então até 2018, que aí eu fiz pesquisa para saber o perfil das mulheres catarinenses, que são diferentes de São Paulo, né, que são mais mulheres brancas que passam pela situação, que é diferente de São Paulo, que são mulheres mestiças, mulheres pretas também, e um pouquinho da questão da vulnerabilidade. A gente vê aqui que são mulheres brancas, a maioria, mas os autores também têm um perfil aqui, né? A gente vê que são... Ontem eu conversando com a juíza Franciele de Balneário Pissarras e a promotora Ana Laura, né? Porque nós estamos implantando a medida reflexiva para os autores de violência, né? O CMBA resolveu fazer isso, né? Porque é algo que já tinha lá em São Paulo e eu gostaria muito na época, né? Então, fiz o projeto em 2021, levei para o CEVID e agora a gente começa a implantar. Só que o nosso vai ser diferente do que já tem também no Brasil, porque esse autor ele precisa também de um acompanhamento, igual nós fazemos com nossas mulheres. A princípio, para uma roda reflexiva, não poderia se levar um homem com a questão de dependência química e nem da questão da alcoolização. Mas, dessa forma, como que a gente vai fazer? Se a cada 10 medidas protetivas, dificilmente, Paulinha, esse homem hoje não seja um dependente químico ou ele faz uso de algum tipo de álcool, né? E aí eu falei, não, tem que ir todo mundo para a roda, né? Mas para isso não dá para levar esse autor diretamente para a roda. Ele tem que passar por uma triagem de acolhimento, igual é feito com nossas mulheres na casa de referência. Isso já está acontecendo, tá, gente, lá em Barra Velha, né? O juiz Gabriel já autorizou, já está tendo, já foram atendidos
12 homens, no qual eles passam por uma triagem, que é o acolhimento com atendimento, com a equipe multidisciplinar, mas vai ter uma assistente social só para atender esse autor. Então, a Anise já está atendendo esse homem, acompanhando ele, né? Já teve o primeiro atendimento para depois ir para a roda reflexiva. Tu sabe que esses tempos eu visitei um presídio, fui fazer um trabalho mesmo, né? De observação, fiscalização das nossas penitenciárias e conversando com presos que mataram suas mulheres e tudo mais, que estão presos por isso. Tu acredita que eles ainda pensam, eles ainda dizem, eu estou aqui por causa dela, entende? Ele acha que a mulher é a culpada até lá. Por isso que eu te pergunto, tu acha que esse trabalho... Porque, na verdade, assim, o perfil desse homem é agressor. Não a totalidade, mas a maioria deles, o agressor mais violento é porque ele tem envolvimento com álcool ou drogas. É isso, né? Também. Mas aqui em Santa Catarina, a gente fez um estudo, né? A gente sabe que aqui teve a guerra de Farroupilha, os homens teve a guerra, teve a parte militar, então tem aquela situação que o homem não chora, né? Então, tem que ter a prevenção nas escolas, isso é muito importante, também da família, né? Porque uma criança, ela do 0 até os 7 anos, ela tem a formação dentro de casa. Então, se ela tiver uma boa formação, porque até ali ela está conosco, com os pais. Dos 7 em diante, que é misturado ali, né? Então, ali ela já começa a outra fase da vida dela. E aí, se ela não teve essa oportunidade dela na vida familiar, a gente tem que pegar essa criança ali na parte escolar, né? Para que ela saiba, a gente também já está indo nas escolas fazer essa prevenção. Mas assim, Regina, só para mim entender, assim, voltando ao perfil, boa parte deles tem uma parcela de agressores que o gatilho deles é o uso de drogas ou de álcool, enfim. E aqui em Santa Catarina, outros tantos que não tem nada a ver com isso, que é esse homem que ele realmente se sente dono. Eu falo muito sobre essa questão, né, das expressões, da forma, da concepção. Eu uso esse exemplo. Quando a gente tem um relacionamento com alguém em casa, a gente chama meu marido, meu esposo, meu companheiro, mas a gente não se refere ao nosso companheiro como meu homem. Já o caso, a gente também pode ter a expressão esposa, mas 99%, quando vai apresentar, inclusive, essa aqui é a Paula, minha mulher, né? A minha mulher é como se fosse o meu carro, a minha casa. Ela quando o homem casa, é como se ele adquirisse uma propriedade, né? E isso é muito subliminar, é muito inconsciente, né? E o pior é que isso, a mulher, ela gosta que o marido diga, eu sou a mulher dele. É uma coisa que a gente gosta de fazer, tanto o homem quanto a mulher. Mas que colocação boa você fez, sabe por quê? Porque... Olha, bem interessante isso. Porque, às vezes, essa questão da posse do domínio sobre a mulher, ela não nasce só pela dor. Ela começa no amor. Sim, quando o pai e a mãe, na minha opinião, diz assim, filha, você tem que ficar aqui para ajudar a mãe a lavar a louça. E o menino pode correr o mundo, mesmo que ele não queira. Um menino tem 13, 14 anos, se ele não beijou na boca ainda, os homens da família começam a pressioná-lo. E a menina, se ela quer namorar já nessa idade, e se vai ter o segundo ou terceiro namorado, o mundo vai se acabar. Porque a gente protege os filhos. A gente quer que os filhos sejam aceitos pela sociedade, sofram menos, então a gente também empurra eles para cumprir esses papéis. E, eventualmente, não é o papel que o menino ou a menina gostariam de cumprir. Tu me entende, Regina? Mas eu quero te dizer que, na minha visão, né, o pessoal tem dito... Trazendo um outro tema aqui que eu acho importante. Mas, antes de tudo, eu acho que a gente está indo para outro assunto e não terminamos o primeiro. Voltando lá à pergunta. Esse homem agressor, tu acha que ele tem conserto ou é um caso perdido? Tem, mas a gente precisa... Tem, mas não todos. Nem todos, porque tem o psicopata, tem toda essa questão que precisa ser tratado com a parte psiquiátrica, entendeu? Tem esses autores da questão, porque não adianta só, vamos pôr na roda reflexiva, mas se esse homem é um dependente químico
e isso impulsiona mais ele precisa também ir para uma clínica não terapêutica, né? Tem que ser uma clínica... como é que fala? Especializada nessa área. Sim, mesmo, né? Não é só a recuperação da droga, não, uma clínica de apoio psiquiátrico, inclusive. Sim, tem que ter. E aí o que acontece? A gente vê que isso não acontece isso. Quantas mulheres chegam lá e falam para nós, Regina, eu não quero a medida protetiva, eu gostaria de internar meu marido numa clínica para que ele se tratasse, porque ele é um homem bom. Essa coisa do homem bom eu não aguento. Aí eu falo para ela, o homem bom é um homem que não te bate, é um homem que não te xinga e que não te humilha. Mas eu queria tocar num assunto que você falou, que me chamou a atenção, sobre esposo, o marido não a gente não fala assim, esse aqui é o meu marido, por exemplo, se chama Paulinho. Eu não digo esse aqui é o Paulinho, meu homem. Eu digo esse aqui é o Paulinho, meu marido, meu esposo, né, meu namorado, se for o caso. Mas não, a gente é a mulher do cara, entendeu? Então, e aí a gente até acha legal, eu sou a mulher. Não, Paulinha, mas todo mundo quer ser, a mulher começa a namorar, ela não quer ser chamada de namorada, ela quer evoluir o relacionamento para um dia o rapaz chegar e dizer, essa aqui é a minha mulher. Entendeu? Mas é isso, a gente acaba incorporando o patrimônio desse Mas sabe cara. por que me chama atenção isso? Porque eu tô com meu marido agora, tem 12 anos. Ele não me apresenta como minha mulher, ele me apresenta como essa daqui esposa. É minha esposa. Mas não são todos, tu pode observar. Agora me chamou a atenção isso aí, viu? E quero te falar também, Regina, sobre uma outra questão que eu acho que vale a pena abordar. A gente tem essa sensação, né, que essa última semana, um fim de semana, 5 mortes. Assim, eu te juro, eu honestamente, assim, eu não aguento mais. E aí a gente fica... As pessoas vêm perguntar exatamente para nós, para ti que lidera essa pauta, que preside o CMBA, para mim, Paulinha. Durante muito tempo eu não tinha resposta para essa pergunta. E aí, Paula, por que isso está acontecendo? Então, a violência contra a mulher está aumentando, a gente está vivendo realmente essa epidemia de violência contra a mulher, e aí eu fui estudar um pouco a respeito disso. Se a gente for observar, pessoal, a Lei Maria da Penha é de 2006, certo? Mas a lei que define a lei que define o feminicídio, ela é muito recente, ela é de 2015 apenas, né? Até 2015 não existia a classificação do crime feminicídio, a gente não tinha estatística efetiva sobre isso. E para vocês saberem, até 2023, só em 2023, que o STF julgou inconstitucional e improcedente, no caso de crimes passionais, de homens que matavam mulheres, a defesa da legítima defesa da honra. Isso era tese de defesa até 2023. E na maioria das vezes, assim, o cara que bate na mulher e mata ela por isso, 99% dos casos não existe. É uma traição hipotética que ele bota na cabeça dele que existe. E mesmo que houvesse, né? Isso não é o caso. É o caso de separar, mas não de matar. Essa tese jurídica só foi abolida em definitivo em 2023, que foi ontem. Então, na minha opinião, de verdade, embora esses crimes tenham sido tão recorrentes, e é o único número que Santa Catarina não consegue baixar, guria. É impressionante. Eu não acho que a gente está piorando. Eu acho que a gente está se revelando. Eu acho que a gente está mostrando mais o que realmente somos. Então, e o desafio, no meu ponto de vista, é a gente se reconhecer como uma sociedade machista mesmo. A pessoa de direita tem que dizer isso, a pessoa de esquerda tem que dizer isso. Te falei a minha opinião, amiga. Eu acho que a gente está tornando mais visível a violência que sempre nos acompanhou e que matou as nossas avós, bisavós, as nossas mães, enfim. Essa é a tua percepção também? Também. Também porque eu tenho uma ideia... De quando eu era criança, minha mãe passava por agressão patrimonial, meu pai não a agredia fisicamente, e hoje eu falo, mãe, quando o pai quebrava suas taças, era agressão patrimonial, né? Então já existia assim naquela época, e só que só passou a ser lei a partir de 2015, né? Isso. E o que eu tenho a dizer aqui sobre a questão de Santa Catarina,
Nós fizemos até um mapa onde colocamos ali no Instagram do CMBA sobre está sendo distribuído, né, esses feminicídios e praticamente pelo simples fato dessa mulher, né, ser mulher, né? E assim, ó, o feminicídio, na minha avaliação, Regina, ele está acontecendo porque a mulher está terminando o relacionamento. É essa a questão. Eles não aceitam. Porque se a mulher não termina o relacionamento e consegue e suporta a violência contínua, ok. Tu vê, ó, a gente teve casos. Teve um senhor de idade que matou a ex-mulher. Ela tinha, sei lá, 60 e poucos anos, 70 anos. Ela separou, ele não aguentou, foi lá e deu um tiro nela. A gente tem também meninos jovens. A menina de 18 anos aqui de Rio Negrinho terminou o relacionamento, o menino não conseguiu matá-la, mas decepou um pedaço do braço da menina, não matou os outros colegas de trabalho, porque foi contido em tempo. Então, assim, eu tenho essa visão e eu queria saber o que tu acha a respeito disso. Me parece que o número de mortes está mais visível porque as mulheres não estão suportando a violência, sim, elas estão entendendo que estão sofrendo violência e terminam o relacionamento. E o que o camarada não aceita é esse término. É isso? Isso. Nos casos que tu recebe, a maioria é por conta disso? Já vem até no boletim de ocorrência, que é por ele não aceitar o término do relacionamento, tá? Mas o que falta para essa mulher, né? Cadê a rede que não está funcionando? Essa mulher, nós tivemos o caso da Daiane recentemente, que você foi até na manifestação ali conosco. Foi uma mulher que morreu sozinha, sem ajuda nenhuma. E olha, sexta-feira passada eu estive na delegacia, Paulinha, sabe quantos boletins de ocorrência essa mulher fez? 20. Nossa Senhora. 20. Então, assim, são situações que falta... Ela morreu sozinha, e essas situações aí, algumas tinham medida protetiva, outras não tinham, porque elas falta também a rede de apoio. E também é o seguinte, é o que eu tenho dito, a medida protetiva em nada é a mesma coisa, é um papel. Todo mundo sabe, esse agressor sabe que ele não pode matar um ser humano, não pode matar a sua mulher, ele sabe que isso é um crime. Não é a medida protetiva que é um papel que ele vai obedecer. No meu ponto de vista, quando a medida protetiva é exarada, esse cara tem que ter imediatamente uma tornozeleira eletrônica, que agora eu já quero que seja rosa, para ele passar bastante vergonha. Já vi esse projeto. Enfim, e essa mulher tem que ter aí tem que entrar o CMBA, alguém, o Estado tem que chamar, para observar a vida da mulher e entender se ela pode ficar naquele local ou se ela precisa ser retirada de casa. Isso a gente já faz. Isso tu faz, mas já. Não são todas que recebem esse atendimento, porque o CMBA sim. Um sózinho e é só lá em Penha. 6 municípios nós já estamos. 6 municípios tu atende, mas mesmo assim, é muito pouco, Rê. É muito pouco. A nossa rede é pequena. Essa que é a grande verdade. No meu ponto de vista, por isso que a gente tem um novo projeto de lei aí na LESC, para que em Santa Catarina a gente tenha um protocolo. A gente tem que ter um protocolo definitivamente que funcione. A medida protetiva não pode ser... Ela vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência, o escrivão que está lá responsável, ele faz o seu papel, o seu serviço, mas ele não está nem aí. Se a mulher está apanhando ou está deixando de apanhar, entendeu? Na grande maioria das vezes. Quando o caso é esse, o Estado tem que acompanhar dali para adiante. A medida protetiva é zarada, o botão de pânico entregue para a mulher, a tornozeleira eletrônica conectada com o telefone dela e da polícia para saber se o cara está se aproximando, dá tempo dela, né, se proteger, pedir ajuda, enfim. Esse tipo de processo também, que no meu ponto de vista é onde o Estado falha, tu não acha? Precisamos. Delegacias 24 horas, Paulinha, porque... Essas mulheres morreram no final de semana. Elas não tiveram oportunidade de, talvez, chegar até uma delegacia, né? Porque o que acontece? Nos municípios que tem CMBA, final de semana tem a violência. Então, a gente já teve caso da polícia, é acionada, a polícia militar vai, só que a polícia militar, nos municípios que a gente atua, ela não espera, ela vai lá, ela já pega essa mulher, com suas crianças, ou se ela não tiver, sábado mesmo eu acolhi uma mulher, era 4 horas da manhã, porque a polícia militar nos chamou. Ela vai para o acolhimento, por quê? A delegacia está fechada. Então, só na segunda-feira que a gente leva para poder fazer a medida protetiva, ela voltou para o seu estado de origem, que era Curupá. Então,
Eu nem cheguei a deixar ela até segunda-feira. No domingo mesmo, nós já fizemos uma vaquinha, ela foi embora, porque se ela ficasse, ela ia ser morta. Uma mulher de Barra Velha. Ela veio de Corupá para visitar o namorado no final de semana, já tinha um relacionamento há muito tempo, e aí ele começou a agredi-la, colocou ela para fora de casa, ela não conhecia ninguém, ela chamou a polícia militar e pediu socorro. E aí, o que acontece? A polícia militar, ela entra em contato, já vai para acolhimento, é feita a escuta, ali é feito o formulário de risco. O CMBA, a gente é uma equipe bem especializada. Para poder saber o nível de feminicídio, que possa ocorrer esse feminicídio, é obrigatório que nossos profissionais saibam trabalhar com o formulário de risco. Você acredita, Paulinha, que em muitas delegacias, os agentes eles preenchem o formulário de risco, mas eles não sabem fazer a verificação a que nível possa estar para feminicídio? Tem essa questão. Então, falta capacitação para esses profissionais. Eu fiz uma visita, um monitoramento na Delegacia de Navegantes essa semana, porque foi instalado o DIAN lá, né, que é a Delegacia da Mulher. Então, para a Delegacia da Mulher, o DPCAM, tem que ter um escrivão, tem que ter um investigador, um delegado. Quem vai atender essa mulher tem que ter uma capacitação, pelo menos em gênero, porque não adianta ele chegar lá e olhar para a cara dela e falar: você tem certeza que você quer fazer uma medida protetiva? Então, essa mulher, ela se desmonta, ela se sente culpada quando a medida chega, ou às vezes ali na delegacia mesmo, ela nem faz: eu vou deixar só o boletim aqui, para depois eu vou pensar, né? No caso da Dayana, 20 boletins de ocorrência. Mas, amiga, eu quero dizer para ti que, no meu ponto de vista, não é só o profissional. Assim, o que eu penso em relação ao investimento de segurança pública? A gente não vai ter condição de ter uma DPCAM em cada cidade. Não. Mas a gente vai ter condição de ter uma sala lilás em cada cidade. Sim. E aí, igual Penha. No meu ponto de vista também, todos os profissionais da Polícia Civil têm que ser treinados para isso. Todos. Porque a gente não tem espaço para ter uma equipe e financeiro para ter uma equipe exclusiva para o atendimento à mulher. Sim, concordo. Então, todo mundo tem que receber vai ter o fulano de tal, onde tem a sala lilás, onde há a DPCAM, que vai se especializar nisso, massa. Mas nós não temos condição de especializar todo mundo, né? Eu quero tomar um assunto, porque ainda há muito preconceito. Eu vou voltar num tema que a gente estava falando. Primeiro, antes de chegar na questão da ideológica, vamos falar da denunciação caluniosa. Tem, assim, primeiro eu quero dizer para vocês que eu não me vejo como vítima, eu não vejo as mulheres como vítimas, eu não faço o discurso do vitimismo, não é esse o meu lugar, e menos ainda, eu gostei muito quando a Regina, no começo lá da história, ela já falou: as mulheres não são vítimas de violência, elas passam por uma situação de violência. Sim. Eu vou começar a absorver essa tua fala, que eu acho muito importante, né? O que a gente tem feito é trazer com mais fôlego o que é essa realidade, mostrar para as pessoas o que está de fato acontecendo. Mas eu tenho uma pergunta muito específica para te fazer a respeito disso. A denunciação caluniosa. Cada vez que a gente fala da violência contra a mulher, o uso do contra vem dizer assim: mas e a fulana de tal que denunciou e não era verdade? Essa aí também tem que ser punida. E a lei pune, pessoal. Mas essa mulher que bate também no marido, porque 1000 mulheres, tem mulher bandida também, que vai lá e mata o marido. Acontece. 1 em 1 milhão, mas acontece, né? O que tu diria para essas pessoas que trazem esses argumentos nessa hora, para negar que a violência doméstica acontece? Então, eu vejo, a gente conversa também muito com juízes, e a gente até deu uma palestra junto com uma juíza, na qual foi um aluno, uma criança de 12 anos, fez essa pergunta, né? De uma forma mais simples, e onde ela falou: olha, essa questão é muito pouco, gente. Vai de 100 mulheres que eu atendo... Aconteceu já? Tu já atendeu alguma mulher que fez denúncia? Quando eu pego, imediatamente eu faço o relatório e encaminho para o judiciário. Inclusive, tivemos 2 medidas protetivas invertidas,
né? Tem sim essa situação, mas é muito pouco. Mas para isso tem que ter, essa mulher ela tem direito a uma escuta, porque essa escuta qualificada humanizada é importante que também o município que não tenha vai CMBA ou não tem um centro de referência igual tem em outros locais do Brasil, que o CREAS capacite os profissionais para que eles possam estar fazendo essa escuta, porque através da escuta é aonde a gente vai saber a vida todinha dessa mulher para ver até que ponto. A gente tem mulheres que realmente ela acaba agredindo esse autor, mas a gente vê que é para se defender. Não, mas não é o caso que eu digo. Eu digo assim, nós temos duas situações aí. Primeiro, a denunciação caluniosa. A mulher que mente que apanha do marido para prejudicá-lo. Eu já peguei algumas... não tem muito tempo que ela foi até para as redes sociais. Não vou citar o nome. E eu avisei para o juiz. Né? Eu peguei... Como que tu percebeu? O relato dela não batia? O que aconteceu? Ela fez o pedido da medida protetiva, fiz a escuta. Depois, eu vendo a escuta, vi tudo direitinho. Quando eu olhei para o boletim de ocorrência, eu falei, opa, não bate. E aí as versões não batiam? Não, aí ela não queria que eu anexasse no EPROC o relatório da escuta. Entendeu? Então, foi aonde eu peguei essa situação. Mas os casos, vamos dizer assim, de 100 acontece um? A proporção? Muito pouco, gente. É muito pouco. E realmente isso, claro, prejudica a causa, mas não é satisfatório, porque gente de bom e mau caráter não está reduzida a sexo, né? E aí o outro ponto é esse que a gente estava falando, né? Uma questão é a denunciação caluniosa, e no caso, quando a mulher é a promotora da agressão, quando ela é a agressora. Esses casos também são raros, né, Regina? São raros. Geralmente é que nem eu falo, a mulher tem aquela função de mãe, né? Ela aguenta bastante. Eu tiro por mim. Eu aguentei muito agressão física e com o passar do tempo eu não entendia o porquê que acontecia aquilo comigo. No final das contas, e xingamentos também, né? Eu fui chamada de vagabunda. Os xingamentos acontecem. E eu trabalhando, desculpe até a gente, quando você vai até fazer um boletim de ocorrência, é importante quando você vai fazer não falar, ele me xingava, tem que falar quais eram os adjetivos. Sim, isso é importante. Então eu falo uma linguagem bem social mesmo. E aí, depois, um vizinho, alguém que eu não sei até hoje, ficou com dó, colocou um bilhetinho debaixo da porta, que eu morava num sobradinho, e falou, Regina, vai nesse endereço que você vai ver o negócio. E eu fui com a minha filha Cássia, com 7 anos. Quando eu cheguei lá, o que eu vi? Ele estava com uma mulher. Meu Deus do céu. E aí, além de tudo, ainda te traía. E ainda cachorro. Vou te falar, nesse dia eu reagi. Eu tinha um anel de ouro com um rubi aqui, dei um soco no rosto dele, eu bati. E falei, isso daqui é para descontar todas as vezes que você me agrediu. Não, e a mulher, ela sai do sério mesmo, né? Então, ela vê o seu marido, o seu namorado, o seu traindo, não é só a mulher, né? Todo mundo... numa cena dessa, tem gente que chora, tem gente que perde a cabeça e vai para cima do parceiro. Mas também tá acontecendo umas coisas aqui que eu tenho pego muito, de essa mulher ter a questão psicológica abalada, que chega aí para a parte psiquiátrica dela ser chamada de louca, e realmente ela acha que e ela procura o CAPS ou um postinho e passa a tomar medicação. E esse homem, ele já fica preparado com uma câmera em casa. Para que numa hora que ela para que ela reage, tem muito disso, tá, gente? Então, as armadilhas das redes Mas sociais. Também, assim, a gente vê aqui em Santa Catarina que é muito pouco dessas mulheres elas serem agressivas, é uma quantidade muito pouco. A gente vê mais no Nordeste, né? São Paulo também tem, mas aqui a gente vê que não é um índice alto, né? A gente escuta muito, Regina, aquela situação ali, aquela mulher ali, ela também
ela é ruim, ela que bate, muita, né? E a gente também tem outra questão que é importante falar, vem da parte da própria mãe, né? O filho, ele acaba ficando debaixo das asas da mãe, né? E a mãe, a sogra, acaba defendendo esse autor. Isso acaba atrapalhando muito o relacionamento e as agressões. Nós temos casos também que esse homem, para não agredir a mulher, a própria irmã acaba agredindo, porque ele sabe que ele pode ter a questão da prisão dele. Então, tem muitas situações que essa mulher que passa pela violência, ela acaba nem pedindo uma medida protetiva, porque ela acha que a medida é só para o autor. Não, também pode, cabe A um outro parente, a uma outra pessoa do círculo familiar, né? Sim, sim. Mas agora nós vamos falar então sobre essa questão ideológica. Eu tenho dito com frequência que a mulher que é morta, que apanha, que houve desaforo, ela é de esquerda, de direita, evangélica, católica, umbandista, de religião nenhuma, de partido nenhum, de lugar nenhum. Enfim, não são as outras escolhas da vida cotidiana de um casal que definem o ato violento do homem. A gente vê, e das mais diversas classes sociais também. Então, e eu tenho insistido muito nisso, porque tem o pessoal da extrema-direita, eles falam assim, ó, não existe feminicídio, o que tem aí é crime passional. Aí eles tomam estatísticas assim, morrem 10 mil pessoas por dia, vocês estão falando, morrem 100 mil pessoas no Brasil por dia, vocês estão falando de 1.500 mortes, o que é 1.500 perto de... Aí, porque morreu a criancinha, porque morreu o idoso. É evidente que assim, a violência, toda violência, ela precisa ser combatida, toda ela é nociva. Sim. Enfim, e a gente, e o que eu me entristeço é porque eu acho que é esse ponto que a gente tem que chegar. A pauta a proteção da mulher, ela não pode ser vinculada, amparada numa ideologia partidária. Sim. Entendeu? Aliás, todos os partidos da extrema esquerda e até a extrema direita deveriam ser contra o fim da violência contra a mulher, né? E trabalhar cooperadamente para que isso aconteça. Sim. Tu não acha, Regina? Sim, tanto que o CMBA, ele é apartidário, né? Então, a gente faz um trabalho justamente para que essas políticas públicas para as mulheres funcionem, né? E só para você ter uma ideia, vamos falar um pouquinho de política, né? Eu não sei se você sabe que o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, ela tem uma função de fiscalizar, de criar algumas leis ali também para o município, mas a maioria dos conselhos não tem um fundo. Sim, a maioria as poucas cidades que tem conselho Da mulher não tem. É só A única cidade que eu fiquei sabendo que tem é em Lages, em Araquari. Lages tem porque eles falaram que eles têm a Secretaria da Mulher. E aí eu fiquei pensando, falei, como que um conselho vai funcionar sem um fundo? Que nem tem para o idoso, igual tem o da criança, né, que tem o FIA. Se não se tem Navegantes, agora eu faço parte do Conselho de Navegantes e de Balneário Pissarras. São conselhos que não têm fundos, então não consegue fazer nada para... E aí, se não tiver uma liderança forte à frente do conselho para, pelo menos, mobilizar a sociedade, porque há muita coisa que pode ser feita sem recurso também, né, Regina? Tem. Mas se o conselho não tiver uma mulher empoderada que, de fato, lidere, ele acaba não servindo para nada, a não ser para cumprir um protocolo, né? Eu tiro, assim, são coisas que a gente não pode nem estar falando, mas eu vou dar exemplo para que as outras conselheiras dos outros municípios também façam, né? Veio do Ministério Público para que a gente monitorasse para ver se vê a DPCAM. A gente sabe que em Barra Velha foi implantada a DPCAM também, mas eu fui até lá e as mulheres, quando elas não têm... Porque muitas mulheres acabam morrendo no caminho
depois que sai da delegacia. Gente, vamos lá. Uma mulher chega na delegacia, já aconteceu de eu acompanhar uma mulher, essa teve sorte, né? De eu estar com ela, o autor chegou e sentou aqui do lado. Ela fez assim para mim, Regina, é ele. Na hora eu me levantei, eu falei, olha, eu quero que vocês abrem aí essa porta, que eu quero que vocês atendem ela lá dentro, porque aí ele saiu correndo. E isso acontece, gente. Em Barra Velha, eles mudaram de local, e aí eu fui lá fazer uma visita, teve uma reunião lá para começar a tentar fazer início de formação de rede de enfrentamento. E aí eu vi que a recepção, eles não têm espaço, fica lá fora no todo. Aí tinha mulher e homem sentado lá fora. Então, se esse homem passa, ele pode atirar nela ali. E aí eu falei, e ele vai estar sabendo, porque na hora que ela passa, ela sair dali, ele vai pegar ela. E aí, Navegantes agora se tornou DPCAM, e a delegada lá, ela deu um jeitinho de tentar proteger. Sabe o que ela... Tem uma menina lá que é estagiária da Univale, Milene, o nome dela. Eu conheci ela, é muito boa essa menina. Sabe o que ela fez? Ela fez um dispositivo, eu falei, isso é um dispositivo que vai virar um artigo, né? Ela falou, é isso mesmo, Regina. Ela fez um QR Code gratuito, ela procurou lá no Google, conseguiu, que essa mulher, quando chega, ela já pega o celular dela, ela sabe que ela está lá dentro, ela já coloca lá. Então, ela não fica ali fora, porque ainda não tem a DPCAM. Entendeu? Então, assim, eu falei, tá vendo? Quando quer que algo seja mudado, as pessoas fazem. O CMBA não tem verba nenhuma. E a gente consegue? Meu amor, a gente está nos últimos minutos mesmo, a gente está na hora de acabar, então eu preciso falar rapidinho ainda, nós temos que fazer um negócio bem rápido. Tá. O que nós temos que fazer? O que falta? Na minha opinião, né? Educação primeiro, educação básica. Educação. Desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, enfim. E esse novo desenho de protocolo, né? O que hoje a Regina, que dedica a vida dela a cuidar de mulheres, precisaria que fosse feito para que ela pudesse atender mais mulheres? Olha, eu não vou estar em todo local, mas tem que ter essas casas de referência, porque não adianta ter a casa de referência e não ter o acolhimento. Pode ser o acolhimento, não precisa ser dentro da casa de referência, pode ser separado, né? Mas tem que ter, porque essa mulher, uma empresária, ela não vai no CREAS. Não adianta que ela não vai, porque ela fala, Regina, todo mundo me conhece. Elas me ligam. Meu celular está desligado, mas daqui a um instante vai ter um monte, porque uma vai falando com a outra. Então, nós precisamos de casa de referência, não precisa ter em todos os municípios, que as delegacias também... Olha, estava tão bom quando a delegacia agora no plantão do Carnaval, que começou dia 20 de dezembro e foi até o Carnaval. Delegacias 24 horas, 24 horas não precisa ser, por exemplo, quem está em Penha tem que ir para Itajaí. Não, estava em Pissarras. Deixa pelo menos ali 24 horas, porque aí Barra Velha, Navegantes, que mais vai para lá? Penha, própria Pissarras vão estar ali. Então, começar a criar uns núcleos, pelo menos, porque a gente sabe que falta parte humana para esses atendimentos, né? Sim. Então, tem esses plantões. Outra coisa também que está ocorrendo, que precisa ser mudado, é que todos os flagrantes vão para Itajaí, porque depois de lá vai para Canhanduba. Só que as audiências de custódias estão sendo feitas em Itajaí, e aí, por exemplo, teve flagrante, esse autor foi preso, no outro dia de manhã ele é solto, e aí o que está acontecendo, Paulinha? Essa mulher acaba não sabendo, porque depois é devolvido para o município, né, lá para a comarca, e aí demora. Tinha que voltar a ser esses julgamentos de audiência de custódia na própria comarca. Isso aí eu até conversei com alguns juízes, ontem eu conversei com um sobre isso. E com oficiais de justiça também que falaram, Regina, demora.
Se ele sai de manhã, às vezes a gente só vai comunicar para essa mulher na parte da tarde. Não dá tempo. Não dá tempo. Aí o cara sai, mata a Não mulher, dá, acabou. não dá. Finaleira, teu recado final. O que tu diria para as mulheres que sofrem violência hoje, que sentem essa violência? E o que tu diria a elas? Qual o caminho para pedir ajuda? Em primeiro lugar, eu falaria para os familiares dela. A gente fala de rede de enfrentamento, mas essa mulher tem que ter uma rede de apoio, que são os familiares dela, né? Então, não adianta ela, em primeiro lugar, tem que ter a rede de apoio, que é o pai, mãe, irmãos, primos, para poder apoiar essa mulher e não julgar e não culpar. Se ela tiver primeiro isso, que foi o que eu tive, que eu escondi, eu tive, essa mulher tem uma chance de sobreviver mais tempo, né? Então, que ela procure a família em primeiro Primeiro lugar. os familiares, depois, e que os familiares, então eu falo primeiro para os familiares, para que eles entendam a situação dessa mulher, né? Porque não fale, nossa, novamente, apanhou novamente, não, né? E depois que a gente tem uma rede de enfrentamento protocolada, mas que funcione. Isso daí é muito importante. Meu compromisso e o da Regina, é mais que um sonho. Assim, eu tenho uma percepção que a gente está melhorando enquanto sociedade, de verdade, pessoal. A gente acha que está piorando, mas a gente está melhorando. Há pouco tempo atrás, o crime contra a mulher não revoltava ninguém ou quase ninguém. Era, mais uma morreu, deve ter feito alguma coisa. Essa aí deve ter traído o marido. Também não era boa pessoa. Hoje, as pessoas se revoltam com isso. Então, eu entendo que há uma evolução. E prestem atenção. Se Santa Catarina hoje mata mais mulheres, é porque mais mulheres estão tomando a decisão de sair de relacionamentos abusivos. O meu aconselhamento, a palavra final da Regina está aí, o meu aconselhamento é o seguinte: se você está num relacionamento violento e você quer sair dele, seja um pouquinho mais estratégica. Procure a rede de apoio, procure um familiar, procure alguém que te ajude, um amigo, alguém que trabalha com você, que possa te ajudar na tua proteção pessoal. E, por favor, não pense, comigo não vai acontecer. Ele não terá, porque a gente ainda separa, a mulher, ela separa, achando que Deus vai consertar aquele cara e que depois ele vai se arrepender. Sim. E vai voltar e lá na frente vai pedir perdão e ela vai voltar com o cara. Não pense isso. Quando você separar, você não pode pensar, poxa, ele não faria isso. Qualquer um pode fazer isso, né? Pode ser o seu caso e por isso seja mais estratégica, busque apoio, busque ajuda e se precisar, tem o gabinete da deputada Paulinha, pode chamar a gente nas redes sociais e tem o CMBA, que a gente vai colocar também aí os canais de acesso. A Regina, que embora ela esteja em Penha, ela atende e acolhe mulheres de todo o estado. É isso, valeu? Regina, muito obrigada, que Deus te cubra de bênçãos, que Ele permita que essa tua alma guerreira siga corajosa, lutando e trabalhando por todas nós, porque eu sei que muitas e muitas e muitas mulheres estão vivas graças ao teu trabalho e das tuas meninas que heroicamente têm cuidado de todas nós. Obrigado, que Deus te abençoe. Um beijo. Amém. E um beijo para vocês, pessoal.